Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje a live vai ser com a Mari, do About Mary, novamente. E a gente vai estar trazendo aí algumas informações sobre a seleção da Latam, algumas atualizações. Sim, é a segunda vez que eu estou falando isso. A live travou na hora que eu fui chamar ela e caiu, travou tudo. Acontece. Tecnologias, né? Então vamos tentar de novo. Perdoem. E desculpe minha voz, novamente. Eu estou levemente congestionado, então se minha voz está estranha, é por causa disso. Bora. Deu certo. Oi, Má, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo certo também. Travou. Na hora que eu fui te convidar, na hora que você aceitou, eu acho, na hora que tava no processo de entrar, pá, acabou. Acabou tudo, acabou tudo. Acabou tudo. É porque o assunto já traz uma tensão assim, né, no ar. É uma coisa que acontece, não é verdade? Pois é, pois é. Sim. E aí, muitas coisas aconteceram. Nossa última live foi o quê? Umas 2, 3 semanas atrás? 3 semanas atrás. E eu não poderia deixar de dizer que para uma seleção congelada tem bastante coisa acontecendo, né? Ai, gente, é cada coisa. É engraçado, porque assim, eu super entendo o pessoal tá, tipo, consumindo esse monte de informação com um monte de medo e, tipo, faz parte. Só que eu acho que quem tá aí criando conteúdo tem que tomar muito cuidado com o que tá liberando para não aumentar, não fomentar, né, essa ansiedade que já faz parte da seleção em si. Sim, exatamente, É exatamente. por isso que eu falo e vou repetir. Tomem cuidado com suas fontes. Tomem cuidado com quem vocês estão ouvindo, tá? Por favor. Sem dúvida, mas é isso mesmo que você falou, Má. É porque é muito difícil distinguir naturalmente nesse cenário, né, o que é exagero, o que não é, o que é uma expectativa muito alta, o que não é. Né? Geralmente, quando a gente fica mais vulnerável emocionalmente, a gente tem uma tendência, né, a até transparecer isso para as outras áreas das nossas vidas. Então, é por isso que eu sempre falo muito para os meus seguidores, para os meus alunos, gente, tem que ser muito criterioso com as informações que vocês escolhem ouvir. Porque na aviação, nada vem somente de uma vertente, nada vem somente de um detalhe, somente de uma coisa isolada, né? São processos que dependem de milhares de fatores para acontecer e não pode tirar nenhuma conclusão assim rapidamente, né? Como Tem se que fosse esperar para ver. Na aviação eu falo assim, eu só acredito vendo, e quando eu vejo eu ainda duvido. Exatamente. Mas vamos começar então falando sobre o suposto congelamento da seleção, né? Isso daí aconteceu, né? Esse medo aconteceu porque teve realmente um e-mail aí que era nada a ver com tripulação, né? Era para seleção de terra, correto? Na verdade, vazaram duas informações, né? A primeira informação que vazou foi para o pessoal de terra, que foi um e-mail que foi realmente enviado para os candidatos. Então, nesse e-mail estava dizendo que, olha, espera um pouquinho aí, a seleção está de stand-by, porque a gente está verificando outros fatores para dar continuidade. Eles estavam como dando uma resposta, né? Tipo, gente, calmos. Mas vazou uma outra informação que veio de dentro da empresa, numa reunião interna. Então, eles fazem, eu não sei se tem na companhia aérea que você trabalha, tipo, esses boletins quinzenais, mensais, um balanço, como que tá indo, se tem rota nova, se não tem, enfim. E aí, nesse boletim que foi enviado, eu não sei se foi uma live ou se foi um documento enviado, tá? Mas eles disseram, tinha um gráfico, né, lá escritinho que em junho e julho não haveriam contratações de comissários, que as contratações elas aconteceriam somente em agosto, porque por conta da varíola do macaco e de todas as coisas que estão surgindo novamente no mundo, eles estavam reavaliando o cenário para, sei lá, gente, a estruturação da empresa, tá? Tipo assim, eles precisam fazer esse tipo de análise. Nossa, tem muita informação pra gente conversar. E aí desse gráfico, né, que tava lá o zerinho em junho e julho, as pessoas falaram, seleção congelou.
E aí eu até demorei uns 2 dias, assim, pra vir falar, porque eu queria entender o que estava acontecendo. E, na verdade, é muito... A gente não pode se precipitar, né? E nem tirar conclusões, assim, na emoção. E assim, né? Se você for parar para pensar, para a contratação acontecer em agosto, o processo ele tem que acontecer em junho e julho. Então, Sim, ele vai ter que estar rolando. Exatamente. O número 0 num gráfico de contratações não significa nada. Não significa nada em relação ao processo seletivo. Tem processo seletivo que dura 3 meses. Tem processo seletivo mais. de meses, entendeu? E a gente já tinha mencionado isso, que a gente estava até achando estranho o processo seletivo estar indo tão rápido. Então faz sentido essas informações. Exatamente. A primeira parte da informação que você falou, que foi a da seleção em terra, gente, vale lembrar que são duas carreiras muito diferentes, com perfis de funcionários diferentes também, com rotatividades diferentes. Muito. Então, mesmo que ali tenha dado uma congelada, não significa que vai ficar congelado também muito tempo, porque a rotatividade de aeroporto é muito alta. Absurdo. Então, é absurda. Então, eu vi um gráfico outro dia, eu não vou lembrar agora a informação correta, mas o tempo de permanência de pessoal de terra não passa de 2, 3 anos, sabe? É uma coisa muito rápida. A pessoa entra, fica um tempo e já sai. Já vai para outra coisa. Então, é uma área que sempre tem seleção. E, às vezes, a gente tem que olhar isso também de uma forma não empresa toda, e sim com uma visão mais micro. Porque, às vezes, algumas bases precisam de contratação e outras não. Então aí a gente já entende aí o primeiro ponto. Aí o segundo ponto de não ter contratações novas, então, nesses 2 meses que a Mari falou, que seria junho e julho, também faz sentido, gente. O processo seletivo, ele demora. Pode ser que as seleções, o final, né, da seleção caia ali para o final de julho, e aí a gente já comece aí umas contratações para agosto, mas também não dá para ter certeza. Nada está escrito e dito com todas as palavras e não dá para ter certeza, a gente só supõe. Então, é importante dizer que a gente supõe. Pode ser que eles acelerem, pode ser que eles precisem mais rápido, pode ser que não, pode ser que eles realmente precisem esperar. Não dá para saber. Então, enquanto isso, a gente vai indo. Segue o baile, né? Tipo assim. Segue o baile. E quanto à varíola do macaco, que você mencionou também, acho que é legal trazer essa informação, porque eu achei que isso pudesse impactar a aviação do jeito que o Covid impactou, porque na hora que começou a surgir as informações, eu fiquei com medo por causa da transmissão, eu fiz vixe, lá vem, é agora que a gente não sai do lugar de novo, vamos lá, mais um baque. Mas eu acho que não vai rolar por causa da forma de infecção ser diferente. Então, como a forma de transmissão não é como a do Covid, não vejo por que impactar tão grandemente a aviação como o Covid impactou. Então, é um medo que a gente pode dar uma descartada, sabe? Além dessa questão que você está falando, vem muito a parte também das empresas terem aprendido muito com o Covid, né? Então, assim, eu acho que foi tão estrondoso e diria até que até uma tragédia, né? Se a gente for parar para pensar até em números de mortes e tudo, porque as pessoas não estavam preparadas para esse tipo de coisa. E aí, hoje em dia, não vai ser, por exemplo, tão difícil conscientizar pessoas a usar máscara. Não vai ser tão... Eu, por exemplo, eu tenho mania de limpeza até hoje, muito mais aguçada do que eu tinha antes, entende? E então eu acho que os impactos eles são menores mesmo, justamente porque a gente vivenciou isso e a gente aprende, né? Tipo, assim como as empresas também. E até esqueci o que eu ia falar, gente. Esqueci. Depois eu continuo. Bom, é isso. Então tá bem claro que não tem nada congelado, correto? Até não. Então, tá rolando ainda, gente. A gente teve aí algumas movimentações nas últimas semanas. A gente teve alguns e-mails enviados e a gente teve e-mails de negativa. E aí agora, ontem, eu tô tão perdido nos dias já, foi essa semana. Anteontem, beleza. Teve os e-mails aí enviados também pedindo pro pessoal refazer as provas. Fazer novas provas, né? Porque não vai ser a mesma prova, igualzinha. Novas provas. Vamos começar pelas negativas. Então tá, a gente teve as negativas. E aí a gente teve esses e-mails que gerou uma polêmica aí, falando... Foi ontem, beleza. Gerando uma dúvida
quem recebeu a negativa, será que vai receber esse e-mail? Pior, viu? O quê? Receberam. Receberam? Teve gente que recebeu a negativa que recebeu esse e-mail? Teve gente que Eu recebeu. não acredito. Então, gente, eu acho que Eu falei que eu achava muito improvável que recebessem esse Também. e-mail, porque um não já costuma ser definitivo, independente de ter erro ou não, para não ficar brincando com um candidato, né? Então, e aí isso é bem polêmico, né? Na verdade, é um assunto assim que me deixa até com raiva assim, da situação, né? Porque por mais que não seja eu nesse lugar, né? Eu entendo quão confuso é entender isso. Uhum. Eu acho que, infelizmente mesmo, gente, não tem nada que ninguém possa fazer para mudar isso, entendeu? Não tem nada que pode ser feito. Eu vi pessoas falando, não, vamos se organizar, fazer reclamação no LinkedIn, vamos se organizar. Não adianta. Gente, não adianta. Vocês, para mim é até muito difícil entender isso, até na minha vida pessoal, mas a vida é dura, entendeu? O mundo, ele não A seleção, ela depende de que a gente se prepare, mas ela também depende de um pouquinho de sorte, porque olha essa situação. Exatamente. Absurdo. Exatamente. E assim, o problema é que não teve como analisar um critério, né, específico. Então, assim, não teve um critério específico. Então, a minha esperança é que, ou todo mundo refaz as provas, né? Que não vai acontecer. Não dá pra ter certeza também, mas acho improvável. Exatamente. Exatamente. E como o processo seletivo depende muito tanto de máquinas quanto de pessoas, é muito inconsistente. Né? É muito a gente já tinha falado isso aqui antes, mas é o primeiro também que está sendo 100% virtual, né? Quer dizer, 99% virtual. Então, ter erros, ter falhas, era já de se esperar, como a gente já tinha mencionado também. Eles mesmos, né, colocaram lá no início, no primeiro e-mail, que olha, a gente vai fazer um processo online e tal, é a primeira vez que isso acontece, para facilitar, o modelo que eles deixaram claro, né? Nós estamos testando esse modelo de contratação, e, gente, infelizmente, vão ter falhas mesmo, sabe assim? E outra coisa também que eu acho que precisa ser deixado muito claro já agora no começo da live é que vocês precisam muito aprender a ajustar a expectativa de vocês em relação às empresas e ao setor. Porque é uma loucura mesmo. E se a gente ficar surfando nessa onda, a gente fica doido, entendeu? E aí perde saúde, entendeu? Saúde mental. Então, ajustar a expectativa é importante. Ai, Mari, você tá você tá minando o sonho das pessoas. Não é isso. Você falou isso e eu vejo muito... Essas últimas semanas, então, que a gente tá sendo bombardeado por mensagens, né? Eu vejo a expectativa do pessoal. E olha, muita gente vai se frustrar. Gente, a gente tem que trazer aqui uma visão um pouco mais realista. Porque o que vocês estão esperando não existe e vocês vão se frustrar. As coisas não são perfeitas, as coisas não funcionam como deveriam e as coisas não são justas. Ponto. Então, ou a gente aceita isso para ter um trabalho decente, porque é um trabalho decente, mas é um trabalho. Então, é bom a gente ter isso em mente, tá? É um trabalho, embora a gente tenha que mudar nosso estilo de vida para caber nesse trabalho, porque a gente tem, porque é uma rotina diferente, é uma vida diferente, ainda assim é um trabalho. Então, a gente não pode pensar nisso como se fosse nossa vida, porque também não é, tá? Exatamente. E outra coisa, eu vou até além. Geralmente, as pessoas que colocam uma expectativa assim muito alta, né, na vaga de emprego por si só, às vezes se frustra tanto com a realidade, né, desse trabalho que acabam se tornando maus profissionais. Né? Pessoas que não têm um propósito, por exemplo, para estar ali. Então, fica difícil, entendeu? De trabalhar, fica difícil de conviver, tudo fica muito pesado. Então, eu sempre falo para as pessoas, você precisa sonhar, você precisa, sim, escrever esse objetivo, você precisa fazer o seu mural dos sonhos, você precisa, sim, se dedicar nos estudos.
né? Ah, Mari, porque não adianta. Se você acordar 4, 5, 6 da manhã, não vai fazer diferença nenhuma. Né? Porque as pessoas falam, não, porque você não passa, porque você não estuda. Né? Se você não tem tempo de estudar, então arruma, deixa de dormir. A galera tem uns papos esquisitos assim nesse sentido, né? Esses coaches, assim, eles enfiam muita minhoca na cabeça de vocês, né? De tipo, motivem-se, alegrem-se, não sei o quê, enxerguem, blá, 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 blá. Mas não é bem assim que a nossa cabeça funciona. E trabalhar dentro da realidade, dentro das suas possibilidades, acaba fazendo com que você consiga passar por um processo mais leve. E eu vi que rolou uns comentários ali de indicação. Gente, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma, tá? Não vou mentir para vocês e falar, se o dono da Latam mandar um currículo e falar assim, olha, eu quero que contrate essa pessoa. É muito provavelmente que isso vai acontecer, gente, tá? Em qualquer área do mercado de trabalho. Mas indicação assim, eu tenho um amigo, tenho um fulano, um tio, não sei o quê. Isso não resolve nada, entendeu? Não resolve nada. Pode até deixar você chegar ali na seleção, mas não garante vaga, não garante aprovação. Então, vocês precisam também já acabar com essa crença aqui, entendeu? Porque uma coisa não tem nada a ver com essa questão que está acontecendo no processo da Latam. É isso mesmo. Então tá. E aí a seleção, a gente teve todos esses bafafás que aconteceram, né, gente? Então, como vocês viram, eu achei que quem tinha recebido a negativa não receberia e-mail para refazer as provas, mas alguns receberam. Alguns que não abriram o chamado receberam. Alguns que abriram o chamado receberam. Alguns que abriram o chamado ainda não receberam. Alguns que não abriram o chamado também ainda não receberam. E alguns fizeram a prova que deu tudo completamente certo, receberam também. Receberam também. Então, assim... Vamos fazer. Recebeu? Faz. Não recebeu? Aguarda. É o que tem para fazer. Sim. Exatamente. Não tem o que ser feito. Realmente uma peneira, né? Se a gente for parar para pensar. E não tem como saber qual é o critério exato. Não tem como saber qual é como fala, combinação de códigos, digamos assim, que eles usam, né? Uma coisa é fato, tá? Uma coisa é fato. Lá no início, no cadastro, já teve um certo erro, né? O filtro, ele não foi muito assertivo para os pré-requisitos. Porque eu vi muitos casos de pessoas que não tinham nem ANAC, que foram, quero ver como é só, digamos, sabe assim, e foi cadastro, né? Então, eu acho que isso pode ter atrapalhado pela quantidade de pessoas, né? E aí isso acabou desencadeando outros problemas, né? E se a gente for parar para pensar, é muito complicado porque são poucas pessoas em um RH, né, no geral, para tantas candidaturas. Então, isso tem que ser via sistema. E o sistema controla. É muito, muito complicado. Alguém falou que teve gente que não recebeu o link, mas se entra... Peraí. Alguém falou que não recebeu o link. Gente, quem não recebeu o link da prova, entra direto lá no seu cadastro no Job Coach, que as provas, na maioria dos casos, pelo menos que eu tenha visto, já estão disponíveis lá. Então, não fique esperando. Muita gente não recebeu o link, gente, mas vocês vão ficar esperando. Não, entra lá e vai ver. Exatamente. Exatamente, mas não tem como definir qual foi o critério, sabe, de tudo isso. E eu acho que a maior problemática que eu enxergo em tudo isso, além dessa questão de não saber o filtro, né, tipo, isso é uma coisa que deixa tá intrigado, digamos assim, tem muito essa questão de ajustar a expectativa. Eu vejo muito, gente, vocês ficam nesses grupos de Facebook... Vocês ficam nesses grupos de Facebook comentando um monte de coisa, fazendo um monte de reclamação. E vocês pensam que o povo não vê isso, gente. Isso é visto, isso é enxergado. Então, não cria polêmica, não fica fazendo fofoquinha. Se você não tem uma informação correta, assertiva, se você não tem algo que você tem certeza mesmo, sabe, daquilo, não sai comentando isso com as pessoas, né? Tem gente que reclama, que fala até palavrão para as empresas, nesses grupos, né, de comissários no Facebook, e esses grupos, eles são cheios de pessoas que trabalham nos RHs, que fazem o processo assim, eu acho muito complicado, sabe, e querendo ou não, também é inteligência emocional você saber respirar, né?
averiguar as coisas e depois tomar uma atitude, não entrar na onda, né? Tá onda, tá todo mundo falando, então eu vou falar também. Não faça isso. É isso que vai diferenciar, eu acho, você da maioria. Então é muito, muito delicado. Pelo menos na minha, esses grupos de Facebook que se tinha post polêmico, eles pegavam, eles viam, e eu já vi demissão acontecer por causa de rede social. Então, porque Eu também. Alguém que já tá dando problema, digamos assim. Né? E já vi mais de uma vez, hein, gente? Eu já falei sobre isso em vídeo. Rede social é causa de demissão, então ela também pode ser causa de não contratação. Eu acho que eu falei sobre isso essa semana. Eu não acho que as empresas gastem o tempo olhando candidato por candidato. Mas não significa que também elas não estão vendo ninguém. Então, assim, tem que tomar cuidado. E às vezes você realmente se manter quieto, fazer a sua parte ali, até conseguir um resultado, é um pouco melhor do que você ficar reclamando do processo seletivo, reclamando que a empresa é bagunçada, que a empresa não sabe nem fazer um processo. Porque eu recebi várias reclamações dessas, que é injusto, que... Gente, é o processo, não é? Você se candidatou, não foi? Você foi atrás da empresa, não é? Então você está procurando ela. Se já aí você já não está mais feliz com a empresa, o que você está fazendo? Exatamente. Tem que parar e pensar, né, gente? E outra coisa, muita gente tá falando, as provas não estão liberadas para mim. Gente, eu tenho... Isso aqui que eu vou falar agora, que fique muito claro que é achismo, tá? É só pela movimentação que eu tenho observado. Eu acho que eles não vão mandar todas as provas de uma vez só. Eu acho que eles não vão liberar todo mundo de uma vez só para fazer as provas, justamente para não acontecer o que aconteceu da outra vez. Então, assim... Fica vendo seu e-mail, entra lá no Job Coach pelo menos umas 2, 3 vezes por dia e dá uma guardada, entendeu? Porque acredito eu que se eles liberam para todo mundo de novo, de uma vez só, os mesmos erros eles podem acontecer. Sim. E aí, claro, uma dica que eu dou para as pessoas, evitem... Só o fato de não ser todo mundo que recebeu o e-mail, já dá para ver que eles estão dando uma dividida aí. Eu acho que esse pessoal que não recebeu e-mail talvez ainda venha receber, independente de ter dado erro ou não, de ter ido bem ou não, um pouco mais pra frente. Não acho realmente também que vai ser todo mundo de uma vez. Sim, exatamente. E aí, evitar o horário de pico, né? O que é horário de pico? Pensa assim, quais são os horários mais comuns que a gente mexe na internet? Quando chega do trabalho, né, quando acorda de manhã, então evita isso, não deixem para o último dia. Se você recebeu as provas, é do dia 10 ao dia 14, é do dia, nem sei, acho que é 10 a 14, não tenho certeza. Você não vai deixar para fazer essa prova no dia 14, abençoado e abençoada, pelo amor de Deus, né? Então, assim, se você tiver disponibilidade, só um dia, sabe? Acorda de madrugada, faz de madrugada, onde o sistema fica mais estável, para evitar esse tipo de problema de novo, né? Porque eu acho que essa coisa, assim, das pessoas serem muito afobadas e já querer fazer, e já ir, né? Ou se não deixarem lá para a última hora, para o último dia. Brasileiro gosta, né? De deixar as coisas para última hora. Eu amo. Não vou mentir, eu amo. Mas não deixem, gente. Não deixem. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Exatamente, exatamente. Até porque, né? Se alguma coisa acontece, acaba. Você tem tempo de dar um jeito ainda às vezes. Exatamente. Eu tive algumas reclamações também falando, a minha prova foi tudo ótimo, eu tenho certeza que fui bem, e aí eu vou ter que refazer, isso é injusto, não sei o quê. Gente, você continua no processo. Aproveita. Tipo, não chore porque, tipo, você vai ter que refazer a prova. Agradece porque você vai ter que refazer a prova, porque você podia simplesmente não tá mais no páreo, entendeu? Então, pensa assim. Quem faz uma faz duas, quem faz duas faz três, entendeu? Por isso Se você for tão bem, a sua chance de ir melhor ainda agora. Exato, exatamente. E uma coisa também que eu achei curiosíssimo no e-mail que eles receberam pelo print, né? Foi que eles deixaram muito claro nesse e-mail, as provas elas são randomizadas, aquela palavra lá, randomizadas. Então, fique tranquilo, porque a chance de ter uma prova igual é muito... Não existe essa prova, não sei o quê, entendeu? Então, eu vi que eles deixaram isso muito claro também. Acho que também para acalmar a galera que fica nessa de, meu Deus, a pessoa que já fez uma vez, então ela vai ter uma vantagem ou não. Né? Eu acho que se você estudou,
ali, né, durante esse período da sua vida e você fez uma prova, não tem por que você reclamar ou temer, digamos assim, de fazer outra, entendeu? Porque eles não vão falar assim, não, agora a gente vai fazer provas 5 vezes mais difíceis. Isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer. E é aquilo, né? As pessoas que têm essa certeza. Nossa, Maria, eu tenho certeza que eu fui muito bem e mesmo assim eu recebi um não. E mesmo assim, né, a negativa veio. Gente, infelizmente, a gente precisa aceitar que nem tudo, ou melhor, quase nada está sob nosso controle. Principalmente nesse tipo de processo. Então, é ficar inventando teorias. Eu vi, as pessoas, elas inventam milhares de coisas. Nossa, porque não sei o quê, porque a contratação tal tá funcionando de tal jeito, porque vão ser não sei quantos, mas deve ter um erro. Aí aconteceu. Honestamente, para saúde de vocês, eu acho melhor aceitar e seguir em frente, sabe? Porque, de qualquer forma, você vai ter que seguir em frente. Então, Sim. aquilo, né? Às vezes você não foi tão bem quanto você está imaginando que você foi. Ou você foi bem, mas você errou uma coisa que era muito importante de ter acertado. Ou você foi bem e teve realmente o erro no sistema. De qualquer forma, se você recebeu um não, aceita esse não e parte para a próxima. Porque se você ficar remoendo isso, não, mas eu fui bem. Não, eles deviam me contratar. Não, eu sou um ótimo candidato, isso não está te levando a nada. Tá? Então vamos respirar. Vamos lembrar que o não também faz parte da vida e que a gente não tem que receber sim o tempo todo e parte para a próxima. Eu não vou contar, eu estou tentando fazer uma mudança grande na minha vida, já fazem 3 anos. Não consegui ainda, entendeu? Eu vou ficar aqui falando, não, porque eu já devia ter conseguido, não, porque é injusto, porque o meu currículo é perfeito, eu tenho faculdade, eu tenho pós, eu tenho não sei o quê. Não, gente. E outra... Eu ainda não tô ali no momento preparado, pronto, o suficiente para conseguir conquistar o que eu quero. Sim, e fora que, outra coisa também que acontece muito é que as pessoas têm esse ímpeto, essa mania, não sei, de sempre puxar a responsabilidade do não para ela. E às vezes, gente, você é ótimo, realmente o seu currículo tá ótimo e você é um bom candidato, mas não tem vagas suficientes, então não é um critério, não é você que não é bom, não é você que não foi bem, você pode ter ido bem, sabe, você pode ser um excelente candidato, mas esse não tá na sua conta, entendeu? Os fatores que ocasionam o não estão sempre ligados ao que o candidato apresenta, mas também ao que a empresa disponibiliza. Então é importante também vocês saberem disso para não ficar caçando pelo em ovo, né? E ter aí a segurança, a autoconfiança tão abalados, entendeu? Eu já fiz uma seleção no passado para uma empresa de jogos e eu não recebi um não. Eu fui bem na seleção, mas eu não entrei. Por quê? Porque, e não é nem que não tinha vaga, é que o RH deles era um pouco lento e não deu tempo de me contratar. E eles não completaram as vagas, simplesmente largaram de mão, entendeu? Então, gente, muitas coisas podem acontecer, só aceita. Eu sei que é ruim, eu sei que é injusto, mas bora, né? A gente quer entrar na aviação ainda? Já começa a saber que é a partir daí que já é difícil, e que é frustrante, e que não é só um sonho, pode ser um sonho, mas não é só um sonho. Já falei isso no começo da live, vou repetir. É um trabalho. Tenham consciência disso. É um trabalho. Exatamente. E é muito importante manter os pés no chão, justamente, né? É aquilo que eu falo. A nossa vida funciona como se fosse uma engrenagem, né? Se a gente foca muito naquela engrenagem profissional e esquece de todas as outras, no fim das contas, você não é nada além daquilo, sabe? E eu vou falar, gente, com muita eu passei por isso, entendeu? Eu passei por isso. Eu vivi a minha vida inteira baseada na minha vaga de comissária de bordo. Então, assim, desde pequena que eu queria, clichê, meu sonho, minha mãe era comissária. Aí isso ainda aumentava ainda mais essa pressão, digamos assim, que eu sofria, não, que mesmo eu colocava em mim, né? De tipo, não, preciso conseguir. Aí minha mãe faleceu. Isso triplicou, porque eu falava, eu tenho que honrar minha mãe. Não, porque eu tenho que honrar minha mãe, porque eu tenho que entrar. Entrei na TAM,
passou um tempo, fui fazer a primeira seleção de comissária. Eu entrei como agente de aeroporto, né? Pra quem não conhece. Eu fui reprovada. Já estava trabalhando na companhia, um monte de experiência com atendimento ao cliente, Uhum. tudo pronto. Exatamente, fui reprovada, entendeu? Sei o que me levou a essa reprovação hoje? Sei, tá? Lido bem com isso, tá? E aí, o que aconteceu? Passou um tempo, tá? Eu passei como comissária. Em 2017, voei. Nossa, foi a melhor época da minha vida. Então, realizei meu sonho e tal. Mas eu tinha uma expectativa tão alta em relação àquela vaga. Eu tinha uma expectativa tão alta, mas tão alta, gente, que quando eu percebi quais eram as adaptações reais que eu precisava fazer para aquilo acontecer, né, para eu me manter bem ali, quando eu percebi como era complicado fazer a gestão de todo o resto quando a gente voa, né? Então pensa assim, eu entrei muito emocionada, vivi o primeiro ano de voo como se não houvesse amanhã. Sabe assim? Então, tipo, todos os pernoites eu ia, eu saía, eu queria não sei o que, e comia comida típica, ia não sei aonde, fazia passeio, gastei dinheiro, gente, que vocês nem imaginam. Imagina uma pessoa que do dia pra noite ganha um salário assim, do dia pra noite, né? Como se não levasse tempo pra isso acontecer. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Em um momento da minha vida, eu ganhava uma coisa, minha vida inteira. Aí depois você passa a ganhar, tipo, 5 vezes mais. Eu fico, meu Deus. E eu gastava, gente. Eu ia na Renner, eu ia na Riachuelo, eu ia no sei aonde, comprava em computador e Apple. Só não coloquei silicone, que é o combo, né? Faltou silicone, todo mundo bota. Tô brincando, gente. É que é uma piada que existe aí na aviação. Os meninos, eles ficam bombados e as meninas colocam silicone. É isso que acontece. Sim. Exato. Mas eu fechei o braço de tatuagem, que era uma coisa que eu não podia fazer por falta de dinheiro, né? Só e eu não fiquei bombado, então não funciona tão bem a regra. Não, e aí eu vi aquilo e tal, e a minha maior crise de depressão foi no voo. A minha maior crise de depressão foi no voo, entendeu? Aí eu pensava, por que isso tá acontecendo, né? Por que isso tá acontecendo agora? Por quê? Porque eu só vivia aquilo, entendeu? Quando eu fiquei grávida do Valentim, ainda não tinha pandemia, mas não foi um bebê planejado, assim, aconteceu. Eu fiquei grávida e tive que ser afastada, né? Alguém falou, o silicone. A gente fica afastado desde o primeiro momento, quando a gente fica grávida. Aí eu fiquei grávida. Fui afastada de uma hora para outra, né? É literalmente isso, gente. Você manda o teste, acabou a sua escala, acabou. Não importa, se você tá, tipo, no dia seguinte voltando para casa, não. Você vai voltar hoje, entendeu? É uma coisa, assim, bem doida. Eu fiquei totalmente desolada. Eu fiquei 3 meses numa crise de depressão terrível. Eu tava grávida, tipo, vivendo um momento maravilhoso, assim, na minha vida, sabe? E eu tava destruída. Destruída por dentro. Eu falava, gente, agora. Quando veio a pandemia, que a demissão em massa aconteceu, no auge do meu puerpério, gente, acabou a Mariane, tá bom? A Mariane acabou. Só chorava de noite. E aí eu sabia que eu seria demitida depois da minha licença maternidade, né? Porque toda a minha turma foi demitida. Foi em agosto, se eu não me engano, mais ou menos, que rolaram essas demissões. O Valentim tinha acabado de nascer, eu ainda ia ficar em casa um tempo, pela licença. Chegou janeiro, eu fui demitida. Só que aí eu já tinha trabalhado isso nesses meses, né? Porque eu sabia que isso ia acontecer. Mas eu não consegui passar por isso sozinha. Eu precisei passar com uma psicóloga, com um psiquiatra. Eu precisei tomar remédio. Eu precisei mentalizar muito, né? E aí, quando eu me olhei no espelho, eu vi que eu não tinha mais as minhas asas, que era o que me dava sentido. Eu falei, eu não sou ninguém. Eu não sei fazer mais nada da minha vida. E isso é muito doloroso. Então, eu gosto de contar essa história para as pessoas, para que elas entendam que se resumir a uma vaga de emprego é algo muito perigoso. Eu fico muito feliz que você tenha compartilhado a sua história, porque a sua história não é única. Quer dizer, a sua história é única, mas eu digo, tem muitos casos similares aí na aviação. E geralmente são de pessoas que acabam se frustrando, que tomam disso como esse sou eu, essa é a minha vida. E se você perde isso, o que você é? O que você vive? Você não tem mais nada. E aí você tem que reconstruir, realmente é difícil. Exatamente. Eu passei por um momento semelhante na minha vida na aviação.
lá em 2012. Uhum. Foi um momento que teve demissão em massa também. E parou na minha turma, eu não cheguei a ser demitido, mas parou na minha turma. E só que não diminuiu a malha. Só mandou o pessoal embora, mas não diminuiu a malha. Então tinha muito voo. E a gente não tava dando conta, tava voando pra caramba, e muita gente surtou, e eu fui um deles. Também eu tive uma crise de ansiedade e depressão, também fiquei afastado do voo, dei INSS, remédio, terapia, blá 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 blá, blá pra poder se recuperar. E aí, eu não sei se alguém me disse isso, mas essa frase surgiu na minha vida e ela nunca fez tanto sentido. Eu trabalho pra viver e não vivo pra trabalhar. Isso mesmo. E aí, quando essa frase foi internalizada, tudo fez sentido, tudo ficou mais leve, tudo ficou maravilhoso. E aí a aviação mudou de sentido na minha cabeça. E pra mim nunca foi um sonho. Meu pai também é comissário, né? Então eu também tinha um exemplo, mas isso nunca foi meu sonho. Inclusive, eu não queria seguir o mesmo caminho dele. Mas a oportunidade de fazer o curso apareceu, eu fiz. E aí acabei caindo de paraquedas aí. Fui fazer as seleções, né? Passei de primeira, passei depois. Fui muito grato de ter passado com uma certa facilidade, até porque eu reprovei, mas entrei logo depois, na segunda tentativa. Mas eu já tinha tido outras experiências com outras profissões antes, o que é muito importante, porque quando eu entrei na aviação, eu já enxergava isso como um trabalho, até porque não era meu sonho, então eu já tinha uma visão diferente. Não achava que eu ia ficar o tempo que eu tô, que eu já tô quase completando 12 anos, não achava que eu ia completar esse tempo todo, mas mesmo assim, quando você entra, você realmente fica um pouco deslumbrado. E às vezes as pessoas já carregam esse deslumbre antes mesmo de entrar. E aí, você entra, já tá deslumbrado, fica mais ainda, é complicado quando vem a frustração da realidade. Porque vai bater uma realidade. Aí você vai fazer um minha nossa. E aí o problema... O que eu construí na minha cabeça não existe? Como assim? Exatamente. E o maior problema é que quando vem essa sensação, esse sentimento, você ainda se sente culpado, porque você fala, não, eu tô num lugar onde milhares de pessoas gostariam de estar. Eu não posso me sentir triste. Eu não posso me sentir frustrado. Eu não posso me sentir abalado, né? E isso acaba piorando muito, assim, esses quadros, sabe? Eu vivi isso muito assim. E hoje, né, as pessoas falam pra mim, Mari, o que você fez, né? Gente, eu acho que nada como viver um dia após o outro. Sabe? Então, assim, a partir do momento que eu entendi, né? Eu acho que foi até essa mesma chavinha, sabe, Mar, que ligou pra você. Eu não vivo, eu não vivo para trabalhar, eu trabalho para viver. Isso também, né? Claro, no momento da minha vida com o bebê, né? Alinhado a isso, são muitas transformações internas. Enfim, eu acho que isso até é papo por outra live, mas alinhado a isso, pensei, eu só preciso viver um dia de cada vez. Então eu fui entrar na faculdade, pensei no que eu sou boa, né? No que eu sou boa. Eu gosto de dar aula, sempre fiz isso desde os meus 15 anos, dava aula de inglês. Né? Eu gosto de maquiagem, eu gosto, sei lá, eu fui vendo, gente, coisas que eu gostava, sabe? E aí eu abri minha empresa, né? Não imaginava que chegaria até onde estou hoje, não imaginava mesmo, assim, era uma coisa só que eu pensava, quem sabe, né? Sempre fiz isso mesmo, porque eu sempre fiz mesmo voando, eu sempre fiz isso. E aí eu pensava nisso e tal, né? Aí eu falei, o que eu preciso fazer para que isso dê certo? Vou fazer uma faculdade, porque eu tinha trancado a faculdade também para voar, inclusive, quando eu passei, né? E eu achava que não vou dar conta de voar, terminar, faltava um semestre para terminar. E eu tranquei, abandonei assim, a faculdade, um grande arrependimento, gente, da minha vida. Olha, sinceramente, é muito complicado. E aí fui fazer uma faculdade, hoje estou aí, terceiro semestre da faculdade, fazendo minha empresa rodar, entendeu? Trabalhando muito, assim, claro, com a realidade, né? Com a ética. Talvez por isso não tenha ficado rica ainda. Sim. Sim. Eu acho importante essas histórias que a gente está contando, mesmo não tendo muita referência com a seleção atual em si, porque a gente vai receber, desde quando a gente começa a fazer o curso, a gente decidiu fazer o curso, a gente vai receber vários choques de realidade desde o curso. Sim. E embora o curso ainda eles tentam vender um sonho,
Existem vários pequenos choques de realidade. Eu acho importante a gente enxergar um pouco a realidade também, para que a gente saiba com o que a gente está lidando e para que a gente realmente faça o que você falou, equilibre nossas expectativas. Exatamente. E eu acho legal a gente realmente... Você falou de um quadro de objetivos, um quadro... Exatamente, um mural, né? Eu acho importante você ter algum tipo de ferramenta como essa. Ou um quadro de sonhos, de objetivos, o que for. E aí você coloca o seu objetivo lá e o que você precisa para atingir esse objetivo. Você precisa de inglês? Seu inglês não está tão bom? Vamos atrás do inglês. Você precisa de mais experiência com atendimento ao cliente? Vamos atrás disso. Você precisa, sei lá, talvez de mais tempo para entender onde você precisa melhorar, porque às vezes a gente não enxerga. A gente não enxerga onde a gente está errando, onde a gente tem que melhorar. Então vamos ter mais tempo também. E eu vi uma frase ali que eu achei muito importante. Não sei se estou vivendo ou só esperando uma oportunidade. Gente, se você está se fazendo essa pergunta, é uma pergunta muito séria a se fazer. E se você está só esperando a oportunidade, se for essa a resposta, talvez não esteja muito certo o que você está fazendo. Você tem que estar vivendo. Essas experiências vão construir quem você é e quem você vai ser para conseguir atingir essa vaga que você quer. Então, viva. Não espere, viva. Exatamente. Exatamente isso. E é aquilo, né? Gente, tem dias que eu mesma olho e falo, gente, por que eu ainda insisto nisso? Sabe, tem dias, é verdade, gente. Tem dias que eu me olho no espelho e eu me pergunto se essa foi a melhor decisão, entendeu? As pessoas, até alguém comentou aqui, Mari, você não tem vontade de voltar? Hoje, em específico, não faz sentido pra minha vida voltar. Por quê? Meu marido começou a voar agora, né? Meu marido começou a voar faz 2 meses, 1 mês e meio. Eu não tenho esse desespero, digamos assim, para voltar a voar, já que eu tenho uma certa estabilidade, né? E já que hoje, com um filho, né, de 2 anos, eu enxergo a oportunidade de estar mais perto dele diariamente, né? E de, por exemplo, meu filho ainda mama no peito, gente, eu amamento. Então, não é uma decisão, quando a gente coloca uma criança no meio, não é uma decisão assim, tipo, vou, entendeu? Se na minha licença maternidade, lá no retorno, eu voltasse a voar, né, se não existisse esse cenário, eu tenho certeza que eu lidaria com isso da forma que ser. Mas já que hoje eu tenho essa possibilidade, né, poxa, eu vou ficar aqui, eu vou ficar com meu baby até, mas também não muito, tá, gente? Isso acontece. Eu tenho planos de voltar para aviação ano que vem. E mesmo assim, nos meus planos, eu não quero voltar a voar logo de cara, não. Eu tenho vontade de entrar na área administrativa de alguma empresa aérea, até para fazer meu estágio, né? Alguém me perguntou também a faculdade. RH, né? Então, isso que você falou é muito interessante. Porque quando a gente está no voo, com a cultura de quem está voando, o medo de ter uma possibilidade de vida diferente, uma outra profissão, o que for, mudar de visão, é muito real. Porque você vira e fala, eu estava muito pensando em começar um negócio, estava muito pensando em virar advogado, estava muito pensando em ir dar aula. Nossa, mas se você sair, você não volta. Você tem certeza que você quer fazer isso? Você vai se arrepender. Essas as frases que você vai ouvir, porque são os medos que a própria pessoa carrega, ela despeja em você. E aí aquilo lá vai entrando na sua cabeça. E você realmente vai ficando cada vez mais preso naquela realidade na qual você está. A aviação, em específico, eu sei que isso acontece com muitas profissões, mas a aviação em específico é muito engraçado. Porque acontece uma coisa diferente. Que é um ciclo vicioso. Então, você tá feliz, você não tá mais, você quer sair, você não sai por medo, você tá triste, aí você tá feliz. Aí vai mudando e você vai ciclando. E isso é muito real e acontece. Sim, acontece mesmo. E isso tudo eu acho que se completa com o tema do processo seletivo em si, justamente porque eu percebo que o maior problema desse processo da Latam que está acontecendo é justamente o ajuste dessa expectativa, o ajuste, né, desses planos. Então, é muito importante ter ali com os pés no chão, né, na realidade, e fazer o que você pode fazer. Né? Se você não pode fazer, então, infelizmente, você precisa de alguma forma
tentar largar o controle disso para ter mais qualidade de vida, né? E outra coisa que o Mar falou que faz muito sentido é que é isso que tá levando você até o seu sim, entendeu? Então eu entendo que a cada não que eu recebo, o meu sim se aproxima, entende? Eu acho que essa também é uma forma de pensar positivo. É que pensar positivo, gente, não resolve problema, tá? O que resolve não. Mas pensar positivo é bom, entendeu? É importante manter o otimismo de alguma forma, até para que a nossa energia, né, se mantenha firme aí, se mantenha alta, enfim. Eu não acho que o pensar positivo resolve nada, nem faz milagre, tá? Eu brinco, né, que eu sou uma coach muito assim. Na verdade, quando eu fiz esse curso, nem existia isso, entendeu? Então eu tenho até um pouco de vergonha de falar. Mas é importante que a gente saiba que agir na emoção nunca é a melhor resposta, sabe? E algumas vezes você vai estar mais entusiasmado, outras vezes você vai estar menos entusiasmado. Importante sim você manter ali uma certa disciplina, né? Estudos na forma como você espera, porque também não é só esperar, né, gente? Cair do céu, digamos assim. Eu quero falar um negócio aqui, porque todo mundo que me segue sabe que eu sou muito anti-coaching. Eu fiz curso de coaching, eu não sei se você sabe disso, mas eu fiz o curso técnico de coaching, eu fiz. Então eu posso ser anti-coaching com propriedade. Sim, eu também. Mas existem... Mas é por que isso? Porque eu acho que tem muita gente sem formação, que não busca formação, querendo ensinar pessoas que também não têm ainda aquela conquista. Então, quando eu tô aqui, trago pessoas aqui no Instagram para conversar comigo, como você, como a Andressa, que também tá fazendo um serviço aí de curso e tal, eu trago pessoas em quem eu confio no que tá sendo entregue, no que tá sendo vendido e no que tá sendo dito, e no profissional que a pessoa é. A pessoa... assim, né? Seja inteligente emocionalmente, tem inteligência emocional. E na primeira coisa que acontece, vira aquele meme da explosão, né? Pum! Pum! Gente, calma. Pois é. Então, por exemplo, você tá aí ajudando o pessoal a se capacitar. E além disso, você tá fazendo RH, que tem tudo a ver com o que você está entregando, e você tem super experiência na área, em mais do que um único setor da área. O que é uma grande diferença aí. Você tem experiência e você tem as ferramentas necessárias para poder entregar esse serviço. Então é totalmente diferente. Então quando eu digo, gente, que eu sou anti-coaching, entenda, eu realmente sou. Mas é porque isso daí é vendido de uma forma errada. A galera quer vender um negócio que não existe. A galera só quer ganhar dinheiro em cima de vocês. Essa é a verdade. Então, quando eu confio no serviço de alguém, mesmo que essa pessoa está sendo coach, ela está vendendo mais do que só essa ideia do coaching. Ela tá realmente vendendo alguma coisa que é para ajudar, para agregar. Então, essa é a diferença, tá? Exatamente. Até porque é muito engraçado, porque às vezes quando as pessoas vêm perguntar para a minha mentoria, mas como funciona, tal? Eu falo, olha, a última coisa que eu converso na mentoria é sobre o processo seletivo. Porque eu primeiro preciso entender quem você é como ser humano, como você vive sua vida, seus processos, sabe? Para depois entrar na área de processo seletivo, que é uma coisa até mais simples se a gente for parar para pensar, né? E outra, as pessoas, elas depositam, como que eu posso... Eu acho que elas são até instigadas a depositar, assim, uma certa confiança no trabalho de algumas pessoas, como se aquilo fosse mudar a vida delas. Mas eu gosto de trabalhar numa linha totalmente diferente, acreditando e vivenciando, inclusive na minha vida, durante todos os anos e esse processo, de que o responsável pelas nossas vidas somos nós e mais ninguém, entendeu? Tem gente que consegue sem mentoria, tem gente que consegue sem pagar nada, tem gente que consegue no Instagram sem seguir, sem nada. Tem gente, cara, claro que tem. Gente, vamos lembrar também que isso não existia no passado e as pessoas entravam. Então, calma lá, você não precisa disso para entrar também. Exato. Pode ser que isso te ajude? Pode ser que isso te ajude. Agora, isso vai determinar a sua entrada? Não, não vai. Não vai determinar, não. E assim, desconfie muito de pessoas que garantem vagas para você, porque aí vai ser uma frustração dupla, com a pessoa e com a vaga. Entendeu? Eu já disse e vou repetir, eu não indico ninguém que eu não siga aqui. Foi muito bom ter começado o perfil do zero, porque agora eu acho que eu tô seguindo 50 pessoas. Então as pessoas que eu tô seguindo aqui, eu sei quem é. Então, fica aí.
E o Marcelo, eu vou falar, esse meu perfil já tem muitos anos, então às vezes aparece stories, post de gente que eu nem me lembro quem é. Eu falo, nossa, eu preciso deixar de seguir, porque eu nem lembro o que aconteceu com essa pessoa. Então, não sou muita referência nesse sentido, sabe? Mas tem que tomar muito cuidado mesmo, sabe? Porque... E outra, né? O mais interessante de tudo é que... Tudo bom, gente? Minha garrafa. Muito bom. E outra coisa, não sai acreditando em tudo. Haja de acordo com aquilo que você recebeu mesmo, tá? E não compare a sua realidade com a realidade de outras pessoas. Ah, porque fulano fez a prova e recebeu o e-mail. Ah, porque fulano não fez a prova e recebeu o e-mail. Ah, porque o fulano não sei o que, não sei o que. Ah, porque o fulano foi mal ou foi bem. Não se compare com essas pessoas. Não se compare mesmo, porque isso vai ser perda de energia. Então, assim, foca no que você pode fazer em relação à sua situação, entende? Porque é muito complicado você viver baseado no que aconteceu com as outras pessoas, sabe? Gente, eu vi que perguntaram se a live vai ficar salva. Sim, ela vai ficar salva aqui, tanto no Instagram, e em breve vai estar também no canal do YouTube. Eu vejo que muita gente prefere assistir no canal do YouTube, que dá pra pôr no 2x, né? E a gente fala blá, 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 rapidinho. Então, fiquem tranquilos que vai estar por aí, sim. A gente tá chegando no final da live. Mari, eu sei que você trabalhou o dia todo e você tem outras coisas pra fazer. Amanhã você tem um dia ocupado aí. Então, esses últimos minutinhos, vamos aproveitar aqui para tirar algumas dúvidas. Sim. Então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem falar alguma coisa, esse é o momento de vocês, manda aí no chat mesmo, não precisa ser na caixinha de pergunta. Manda no chat, porque eu tô com medo de travar, porque já travou hoje. Então, manda no chat aí que a gente responde, a gente vai dar uma lida agora nas mensagens de vocês, tá? Ainda tá rolando para você as mensagens ou tá travado? Tá rolando? Tá. Algo que vocês falam bastante, já quebram o coaching, é que não se sabe ao certo o que as CIAs querem especificamente. Exatamente, elas falam o que elas querem, tá escrito no processo seletivo, então você tem uma ideia muito boa do que eles querem. Agora, você tem que pagar alguém para saber o que aí já, calma, gente, tá escrito lá, tá aberto para todo mundo ver. Exatamente. Tem 3 perguntas aqui na caixinha, enquanto o pessoal não manda nada no chat, eu vou ler aqui. Eu apertei, mas não apareceu nada. Então tá, eu vou ler. Mari, acredita que a turma interna será junto com a externa? Ainda não tivemos retorno da última fase. Olha, agora foi pra trás, mas foi. É possível e também é provável. Pode ser que seja misturada. Não tem nada, porque o treinamento ele é o mesmo, é tudo a mesma coisa, entendeu? O processo por si só, ele acontece de forma diferente, porque a logística do processo é diferente. Então, por exemplo, migração interna, eles têm outros quesitos, digamos assim, sabe? Tipo por exemplo, eles têm o file da pessoa na empresa, eles já têm a frequência ali que ela trabalha, com quem ela trabalha, recomendações. Outra coisa, né? Sempre que você tira um funcionário de terra ou de qualquer outro setor, tem também a questão de você pensar em alguém que possa substituir essa pessoa, né? Então, as áreas envolvidas, e aí o processo ele acaba sendo diferente de certo, né, por conta disso. Mas a questão do treinamento da turma de comissários é um treinamento que começa do zero, independente de você ter vindo de outro setor, de empresa ou de seleção externa, tá? Pode ser junto, sim. Existe essa possibilidade. Eu vejo que às vezes isso não é regra, tá? Às vezes realmente fica misturado, não acontece bastante, inclusive. Mas às vezes eles fazem turmas separadas por uma questão de hierarquia. Hierarquia é tempo na empresa. Então, se você tem uma demissão em massa de novo, hierarquia é um dos fatores para a demissão. E aí, aquela turma que já era de pessoas de terra vai ficar para depois, porque geralmente vai ter mais tempo de casa. Isso também pode acontecer simplesmente por uma questão de organização, mas não é regra. Então, pode ser misturado, pode não ser. A Alice perguntou, alguma dica para os novatos? Tenho 19 anos e quero muito ser comissária. Olha, depende que processo dessa fase, em que fase desse processo você está, né? Porque se você ainda não começou nada, se ainda tem algumas dúvidas, eu diria
que o melhor a se fazer é começar a estudar um idioma, entendeu? Enquanto não começa ali esse processo mesmo de se tornar comissária. No mais, é você manter aí a sua disponibilidade para aprender coisas que serão úteis para você, como ter experiência profissional, né? Ah, Mari, não consigo trabalho agora. Tenta atender pessoas, por exemplo, num trabalho voluntário, fazer alguma coisa, mesmo que seja pela internet, sabe? Eu concordo totalmente. Cursos gratuitos, tem vários cursos gratuitos bem bons de atendimento, de coisas relacionadas mesmo a essa parte do atendimento ao público. Eu acho isso bem legal. E outra, Eu gente, concordo. a idade mínima é 18 anos, então. Já pode tentar, se tiver concurso, já pode tentar. Eu concordo totalmente. Esses 2 pilares que você falou são os que eu também digo para todo mundo. Atendimento ao cliente e ter o idioma vai ser 2 coisas muito importantes para você conseguir a vaga. Elas não são requisitos, às vezes são, nem sempre. Então, como coisa à parte, elas vão ser muito importantes. Porque pode ser que elas sejam requisitos, e se elas não forem, ainda assim elas vão contar muito. Eu vou me movimentar para pegar meu carregador, que minha bateria tá acabando, mas eu estou de olho aqui, viu, gente? Tá bom. Existe alguma forma para treinar para dinâmica? Alguma indicação de site ou algo do tipo? Eu tenho uma indicação muito boa, que é um canal no YouTube que chama O Aeromoço. Milhares de Tem vários vídeos falando sobre... vários vídeos falando sobre seleção, sobre linguagem corporal, sobre dinâmica de grupo também. Então dá uma olhada. Mas sabe que um dos melhores exercícios para treinar dinâmica de grupo está inserido no nosso próprio dia a dia, né? Que é justamente prestar bastante atenção na forma como a gente se comunica e se porta diante das pessoas. É isso que mais vai fazer com que você tenha noção de como é seu próprio comportamento, né? E ter consciência corporal é algo muito importante numa dinâmica de grupo. Então, parar de viver no automático e, de fato, prestar atenção no teu dia a dia, em como você atende as pessoas, em como são os feedbacks que você recebe em relação a isso, é um treinamento gratuito que você faz no seu dia a dia, sabe? Que pode te ajudar bastante aí nesse processo. Se observe. Isso, exatamente. Qual a média de durabilidade de um processo seletivo? Aí que tá a graça. Não tem. Gente, eu conheço processos que duram 1 ano e eu conheço processos que duram 2 meses. Exatamente. Então não tem. Tudo é uma possibilidade. Aí pode acontecer de tudo. De tudo. Exato. E pode ser que pessoas que começarem o processo junto com você entrem aí 1, 2 meses e você leve 7. Isso aconteceu comigo quando eu entrei no aeroporto, viu? Isso aconteceu comigo quando eu entrei no aeroporto. Eu fiz o processo seletivo junto com meu marido. Juntinho com meu marido. A gente se conheceu, inclusive, nessa ocasião. Ele entrou no aeroporto em fevereiro, eu entrei em julho. Vocês verem. 5 meses de diferença, então não tem, né? Enfim. Não tem. Só vai indo. Só vai, exatamente. Recebendo a negativa, é necessário guardar 6 meses para poder participar de um processo, certo? Esse período começa a contar do dia em que realizamos a prova? Geralmente a companhia aérea ela deixa isso claro no e-mail. Por exemplo, nesse processo da Latam, quem recebeu a negativa estava dizendo: você pode continuar a tentar daqui a 6 meses a partir desta data. Então, da data que você recebeu ali a negativa, o e-mail. Se não tem essa informação no e-mail da negativa, aí geralmente é contado. Eu também já vi isso no processo da Azul. No processo da Azul é contado a partir da data da inscrição. Uhum. Então, a empresa é um ou outro. O da Emirates, se eu não me engano, também é a partir da inscrição. Da inscrição não, né? Do Open Day, do primeiro momento de contato ali. Sim. Mas isso também não é uma regra ali fundida, né? Então, não. É só pra ter uma ideia, assim, sabe, gente? Exato. A não ser que seja escrito. Tipo, você só pode ter, Aí tá. Aí tá escrito. Não recebi nenhum e-mail, minhas provas do Job Code estão ok, só aguardando, tentando não criar muitas expectativas. Exatamente, não crie expectativas e aguarde, é o que tem pra fazer. Exato. Vai fazer uma caminhada, fazer um exercício, vai sair com os amigos, dar uma estudadinha de vez em quando, né? Assiste aí nossas lives, maratona uns conteúdos bacanas. Pois é, as nossas lives bombam, a galera curte. Sim. Tenho dificuldade em aprender inglês. Você não está sozinha.
Tenha consciência disso, mas não desista. É. Aí, aqui eu posso falar com propriedade, né? Porque educador. Mas, gente, eu percebo que a nossa dificuldade com o idioma, geralmente, ela está relacionada a cortes. Então, por exemplo, você viu o verbo to be na 5ª série, você viu o verbo to be na 6ª série, você viu o verbo to be na 7ª série. 5º ano, sei lá como que fala, agora é ano, então 6º ano, vai. E aí você fica vendo só o verbo to be, e você não desenvolve, e você não sai daquilo. E aí parece que você não aprende. E aí você, vou fazer um curso particular, vou fazer um curso numa escola de idioma. Aí você começa, e aí você começa pelo verbo to be. Aí você faz, meu Deus do céu, eu não consigo aprender, eu só vejo isso. Sim. E aí você desiste. Aí depois você vê que você precisa. Aí você tenta de novo. E aí aquele negócio que era para ser simples se torna um monstro gigante. Sim. Então, a minha dica aqui para você que diz que tem dificuldade com qualquer idioma é persista e tenha continuidade. Sim. Não corte, por mais difícil que esteja. Começou, vai até o final. Difícil ou não, aprendendo ou não, vai até o final. Exato. Porque uma hora a chave vai virar, o idioma vai começar a fazer sentido. Ele pode ser difícil para sempre para você por causa desse início que você teve lá no passado. Mas não significa que você não vai aprender, você aprende. Exato. Só tem que insistir. E sabe que uma coisa assim, até uma curiosidade assim, que eu notei nos anos que eu fui professora de inglês, foi que as pessoas elas tinham essa sensação de estagnação justo muito próximo da mudança de nível. É uma coisa muito doida, assim, elas sentem como se não fosse, e é bem isso que você falou, né? Quando ela tá chegando ali na mudança de nível, parece que ela não aprende mais nada, e na verdade não, é só o seu cérebro tomando ali o tempinho que ele precisa, né, para assimilar as coisas. Gente, eu fiz psicopedagogia, né? Então, como psicopedagogo, se você está com dificuldade e não está aprendendo, existe um motivo e provavelmente não é cognitivo, tá? Provavelmente é algum motivo emocional que te barre ali. Então, ou procura um psicopedagogo para descobrir qual que é esse problema que está te causando essa trava na aprendizagem de determinada coisa, ou procura uma terapia para tentar também trabalhar essas travas e destravar, para que você possa deslanchar aí no idioma. Às vezes, isso pode te ajudar. Sim. Sim. Mas, assim, por observação, geralmente o problema com a aprendizagem de idioma é os cortes. Você começar a parar e o negócio fica parecendo difícil que você não aprende, mas aprende. É verdade. A gente falou que eu falei verbo to be, todo mundo sabe do que eu tô falando. Verdade. E outra, né? Aprender isso no inglês é muito mais simples do que você aprender os verbos em português, gente. Né? Vamos cobrar? A gente sei que parece difícil, gente, mas o inglês está inserido no nosso dia a dia. A gente usa um monte de palavra em inglês, cada vez mais. E, é claro, a gente dá aquela brasileirada, mas é um idioma de fácil acesso. Muita coisa que a gente recebe está em inglês. Então, praticar esse idioma é mais fácil do que alguns outros. Por exemplo, se você for aprender, sei lá, chinês, você não tem muito acesso a mídias de coisas em chinês, em mandarim. Então, isso dá uma dificuldade, tá? Exatamente. A Gi fez uma pergunta muito interessante. O que vocês julgam ser essencial para a aprovação de vocês como recrutador? Gi, falando da minha experiência, tá? Tendo sido reprovada uma vez, né, antes de ser aprovada. Quando eu me desfiz daquela caixinha que me colocaram, foi quando eu fui aprovada. Quando eu fui na contramão, sabe assim, de tudo que as pessoas diziam para eu ser e para eu fazer, foi quando eu fui aprovada, sabe? Foi quando eu realmente fui eu mesma, entendeu? Exatamente. Eu também. Interessante. Na primeira seleção eu fui, não, comissário é assim, eu tenho que fazer assim, assim, assado. E aí, quando eu fiz a segunda seleção, eu fui, não, eu só vou e vou apresentar o que eu tenho, deu certo. Exatamente. Gente, já deu 1 hora de live. Acho que dá pra gente ir encerrando por aqui. Pode ser, Má? Pode. Alguém falou, falar palavra errada na entrevista individual pode ser reprovado? Gente, depende.
Depende, se for uma coisa assim... Opa, oi, meu Deus, me confundi, caramba. Normal, a gente erra o tempo todo. Isso não reprova ninguém, não. Fica tranquilo, tá? Agora, assim, se for uma coisa muito, tipo, marcante, específica, aí eu acho que complica. Sim, pô, depende. Depende foi perfeito. Exatamente. Mas é isso. Se vocês quiserem aí mais conteúdos, siga a gente. Maratona tem outras 2 lives sobre isso. Acho que essa é a quarta já. É a quarta? Nossa! Já é a Eu quarta. acho. Não tenho certeza, posso estar errado. Eu nem sei. A gente fez uma live também sobre situações de bordo, né? É verdade. Tá Tá no Instagram da Mari. Tá tudo salvo no meu perfil, tá tudo salvo no perfil dele, no YouTube dele. Dá uma maratonada, tá? Porque vai ser bem interessante aí. Mari, obrigado por ter participado, ter arranjado um tempinho aqui pra vir falar com a gente. Imagina, Mar, pode contar comigo sempre. Um beijo. Eu tô meio corrida mesmo, mas é por conta de planejamento de viagem, né? E você sabe que o parente de comissário, né? A esposa de comissário para viajar é uma coisa louca, porque a gente não tem o lugar garantido, né? É o benefício. Então a cabeça fica assim, a milhão. Mas se der certo, vamos mandando boas energias já para mim, gente. Desde agora, no domingo, eu vou estar embarcando aí de férias. E aí, se vocês quiserem também acompanhar uma pequena tripzinha assim na Europa, vocês podem me seguir. Vai dar certo, você vai embarcar, vai dar tudo certo. Obrigado. Mais um beijão, viu? Obrigado, gente, todo mundo que participou. Fiquem calmos, tá? Vai dar tudo certo. E se não der tudo certo, tá tudo certo também. Sigam em frente acima de tudo, tá bom, gente? Um beijão pra vocês. Beijo, Má. Tchau, gente. Tchau.